hoje nós vamos falar sobre o insano casal suburbano que chegou a matar 10 garotas, inclusive uma delas eram suas próprias filhas. Esse caso ficou conhecido como a Casa dos Horrores. Você já pode ter visto esse nome em algum outro caso que se chama Casa dos Horrores, mas esse caso, sem sombra de dúvida, é chocante. E antes de começar o vídeo, eu queria falar que contém gatilhos, porque fala sobre abuso sexual, estupro e também sobre tortura infantil. Se você quer continuar vendo esse caso, antes disso, se inscreva no canal e deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A meta é chegar a 3 mil inscritos. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Aos 27 anos, um homem chamado Fred West, ele estava caminhando pela rua à procura da sua enteada, quando ele viu no ponto de ônibus uma adolescente de 15 anos esperando o ônibus para vir para a escola. Ambos os dois se encontraram e se olharam e se sentiram muito atraídos um pelo outro. E começaram a se conhecer melhor. O que as pessoas elas não sabiam era que ambos eles tinham um passado totalmente tenebroso de dar medo em qualquer pessoa. O Fred West, ele nasceu de uma família pobre de trabalhadores rurais em Cottage, Marmichael, e seu pai, ele era o Walter Steen, e sua mãe era Daisy Hannah, e ele teve uma infância muito conturbada e cheia de abusos dentro da sua casa. De acordo com o próprio Fred, o seu pai abusava sexualmente das suas irmãs, e seu próprio pai dizia que era normal, por exemplo, fazer sexo com animais, e que a sua mãe abusou dele sexualmente, fazendo carícias indevidas enquanto ele estava dormindo, quando ele tinha 12 anos. Já aos 17 anos, ele teve um acidente de moto muito grave, e esse acidente fez com que ele ficasse muito machucado. Ele chegou a fraturar o crânio, ficou em coma, ele teve sérias lesões no corpo, e isso fez com que ele ficasse um bom tempo em coma, internado no hospital. Porém, de acordo com sua família, depois quando ele começou a se recuperar desse acidente, ele nunca mais voltou a ser a pessoa que ele era antes. Levando em consideração que a infância dele já era uma infância abusiva, depois que ele sofreu o acidente, é como se ele tivesse criado algum tipo de problema mental na cabeça dele e se tornasse uma pessoa muito mais abusiva do que era de fato dentro da sua casa, como ele vivia. A partir dessa idade, depois desse acidente, seus instintos sexuais começaram a ser mais aflorados e ele começou a objetificar demais as mulheres. Toda vez quando ele viu uma mulher na rua, ele mexia com a mulher, ele queria assediar a mulher fisicamente, ele assedia falando alguma coisa, e as mulheres sempre vinham em negação com ele quando ele tinha essa atitude na rua. E ele achava aquilo um absurdo, porque ele achava que as mulheres tinham que aceitar esse tipo de abuso ou de assédio por conta da infância dele e dele ver o pai dele abusando das próprias irmãs sexualmente. Ele achava que a mulher basicamente só servia para ter relações sexuais. Ele não conseguia ver a mulher de outra forma que não fosse essa. 2 anos depois, quando ele tinha 19 anos, ele chegou a sofrer um outro acidente, onde ele bateu a cabeça dele com um extintor. Ele mais uma vez teve algum dano, algum trauma no cérebro, tanto que ele ficou algum tempo internado também por conta desse acidente, mas depois ele se recuperou e ele começou a tentar viver a vida dele de novo. Foi então que, nessa mesma idade, 19 anos, ele foi preso pela primeira vez por ele molestar uma criança. Essa criança tinha 13 anos de idade e ele foi preso, mas algumas fontes de pesquisa dizem que ele escapou, que ele fugiu da prisão, mas eu entendo como um escapou do tipo que a lei não foi severa com o crime que ele cometeu, então ele ficou pouquíssimo tempo preso e depois ele saiu da prisão. Tanto que esse problema foi tão complicado para a família dele, que a família dele mandou ele embora para uma outra cidade para que ele viesse morar com uma tia, né, por conta desse escândalo que tinha acontecido dele ter estuprado uma criança. Em setembro de 1962, quando ele tinha 21 anos, ele começou um relacionamento com uma mulher que se chamava Catherine Castello, mais conhecida por seu apelido de prostituta Hannah. Mesmo ela estando grávida de outro homem, ela e Fred se casaram em 17 de novembro e se mudaram para Lanarkshire. O bebê ele nasceu em 22 de fevereiro de 1963 e recebeu o nome de Charmaine Carroll. A Hannah e o Fred alegaram que tinha adotado a Charmaine e o pai seria um paquistanês motorista de ônibus. E em julho de 1964, o casal ele teve outra filha, que se chamava Anne Mary. E nesse tempo, o West trabalhou como sorveteiro em uma van.
Em 4 de novembro de 1965, ele atropelou e matou uma criança de 4 anos de idade utilizando o veículo que ele usava para trabalhar como sorveteiro. Como ele tinha atropelado uma criança, ou seja, seria mais uma segunda morte nas costas aí dele para a justiça, ele pegou sua esposa e as 2 crianças e eles decidiram se mudar de cidade. Isso era no ano de 1965. E como a Hannah se sentia muito sobrecarregada com o casamento e também com o fato de ter que cuidar das 2 filhas, ela se mudou da cidade com ele, mas ela levou junto uma amiga junto com ela para que essa amiga ajudasse ela a cuidar das crianças. Acontece que a Hannah, ela vivia um relacionamento abusivo com o Fred. Ele era muito abusivo em todos os sentidos, principalmente sexualmente. Ela não aguentava mais a forma como ele tratava ela sexualmente, como ele objetificava ela. Então ela decidiu ir embora e voltar para a cidade dela. Só que ela deixou, junto com o Fred, a amiga e os 2 filhos. Ela simplesmente foi embora e deixou a amiga e as 2 crianças lá com ele. Nessa mesma época, na cidade, ele arrumou um emprego como açougueiro. E ele começou a desenvolver mais ainda os seus instintos sexuais. Tanto que tem uma estimativa que nessa época que ele se mudou para a cidade, ele começou esse trabalho como açougueiro, ele teve uns 8 crimes sexuais, ele teve uns 8 casos de estupro contra crianças nessa mesma época, nessa cidade. Agora, olha esse detalhe, que bizarro. De vez em quando, a Hannah, sua ex-mulher, vinha para a cidade para fazer uma visita para os seus filhos. Mas ela deixou a amiga dela lá, vocês lembram disso, né? Pois bem, quando ela chegou lá, ela viu que essa amiga, ela era muito próxima do Fred. Ela estava ficando muito próxima do Fred. Inclusive, ela meio que criava os filhos, assim, como se realmente os filhos fossem dela. Que até aí tudo bem, né? A mulher foi embora e deixou as crianças lá. Poderia ter levado as crianças junto. Enfim. Porém, ela percebeu que essa amiga estava muito próxima do Fred. Ela achou aquilo muito estranho e ficou muito brava e, mais uma vez, foi embora porque ela achava aquela situação totalmente desnecessária, achava aquilo um absurdo porque era amiga dela e, na verdade, ela só pediu para ela cuidar dos filhos dela e não se relacionar com o marido, com o ex-marido dela. Porém, essa garota, a Annie, ela ficou grávida e quando ela estava grávida de 8 meses do Fred, ela chegou para ele e falou para ele que estava grávida dele, de acordo com as fontes de pesquisa. Ela chegou a ter essa conversa com ele quando ela estava grávida de 8 meses, e ela disse para ele que, como ela estava grávida dele, ele teria que assumir o filho dela e eles teriam que se casar. Que ele teria que largar de vez da Hannah, que tinha ido embora e deixado os filhos lá, e se casar com ela. E o Fred, ele não queria essa responsabilidade para ele não queria assumir esse filho, ele não queria assumir esse relacionamento. Então ele matou essa garota, e ele matou ela, matou o bebezinho dentro dela, que era filho. Ele arrancou todos os dedos dela, todos os dedos da mão, os dedos do pé, esquartejou e enterrou no jardim. E o que acontece? Ninguém nunca soube disso. A garota é como se ela tivesse tido um desaparecimento repentino e seus restos mortais foram encontrados em 1994, anos depois, quando muitas coisas vieram à tona, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente começar a entrar no assunto da Casa dos Horrores. Em setembro de 1967, a Hannah voltou para a cidade, viu que a amiga tinha desaparecido, ele também não sabia explicar o que tinha acontecido com ela, somente que tinha desaparecido. Ela viu que as crianças estavam sozinhas com ele, decidiu ajudar a cuidar das crianças, dos filhos dela, mas mais uma vez ela não conseguiu suportar a sua depravação sexual, que estava assim extremamente absurdo. Então ela foi embora e deixou as crianças junto com ele. Nessa época, o Fred ele tinha 27 anos, foi quando uma das suas enteadas, simplesmente fugiu de casa e ele foi na rua atrás da garota para saber o que tinha acontecido e ele viu uma garotinha de 15 anos no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir para a escola. Nessa época, o Fred ele tinha 27 anos, foi quando uma das suas enteadas, simplesmente fugiu de casa e ele foi na rua atrás da garota para saber o que tinha acontecido e ele viu uma garotinha de 15 anos no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir para a escola. Essa garota tinha 15 anos, o nome dela era Rose e assim como o Fred, e mesmo sendo tão jovem, ela tinha uma adolescência
e uma vida muito conturbada. Acontece que ela se sentiu atraída por ele, e ele, como predador sexual que ele era e estuprador que ele era, obviamente, ela despertou o interesse dele também e eles começaram a se aproximar. Acontece que a aproximação deles foi recíproca, né? Porque ela tinha 15 anos e ela queria estar com ele. Então ele não abusou dela sexualmente, não estuprou ela, porque ela, de fato, começou a se relacionar com o Fred, mesmo sendo tão jovem. E os pais da Rose, eles eram totalmente contra esse relacionamento, porque ele tinha praticamente o dobro da idade dela, né? Inclusive, os pais dela chegaram até a internar ela numa clínica psiquiátrica e falaram, não, você tá maluca de você querer se relacionar com um cara tão mais velho assim. Mas ela era apaixonada por ele e mesmo ela sendo internada, essa internação não adiantou muita coisa. Tanto que depois que ela saiu da clínica, ela descobriu que ela estava grávida e os pais dela chegou pra ela e falou pra ela, tudo bem, você tá grávida, você quer ficar com ele, então você pega suas coisas e você se vira, vai viver sua vida, já que é isso que você quer. E foi isso que a Rose fez. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a vida da Rose, porque é muito importante que a gente entenda os dois lados das vidas dessas duas pessoas malucas, tá? Em 29 de novembro de 1953, nasceu na pequena cidade de Devon, Inglaterra, Rosemary Pauline Letts, e ela era a quinta filha do eletricista William e da sua mulher Daisy. E ela começou a sofrer os impactos do que seria uma vida totalmente estável quando ainda estava dentro da barriga da sua mãe. Daisy sofria de uma depressão tão profunda e severa que recebeu traumáticos tratamentos de choque. Em meio a essas condições, Rose foi criada em um lar naturalmente turbulento e abusivo, além de ter de lidar com a condição psicológica da mãe desde muito nova. Também tinha que enfrentar o seu pai que, embora tenha sido diagnosticado apenas muitos anos depois, possuía esquizofrenia paranoide. Com uma presença muito violenta e ditatorial, além de o homem submetê-la a rituais diários de espancamento e tortura, ele também a estuprava junto com a sua irmã mais velha, Patrícia. Ele forçava que as duas tivessem relações sexuais entre si e que uma outra assistisse o abuso sexual que ele fazia com a outra e depois que masturbassem ele. Acredita-se que esses distúrbios, todo esse abuso sexual que ela sofria na infância fez com que ela crescesse uma adolescente com muitos distúrbios perturbadores dentro da cabeça dela, porque quando ela tinha entre 13 para 14 anos, ela foi pega tentando estuprar. Ela tentou estuprar os seus irmãos mais novos enquanto eles estavam dormindo. Por diversas vezes ela ia na cama dos irmãos dela e ela subia em cima dos irmãos delas e do irmão dela e ela estuprava eles e obrigava com que eles tivessem relação sexual com ela. Inclusive, de acordo com as fontes de pesquisa, teve um dos irmãos que ela chegou a estuprar por 3 vezes seguidos. Tudo isso até ela conhecer o Fred. Depois que ela conheceu o Fred e que ela teve o filho, eles tinham uma casa, eles foram morar juntos e começar a sua família. Porém, tanto ela, que tinha uns distúrbios sexuais absurdos, e ele, que era um predador sexual, ele começou a obrigar a Rose a se prostituir. E ele fazia com que ela levava clientes para dentro de casa e ele arrumava clientes para ela, para que ela trouxesse para dentro de casa, para que ela pudesse ter relações sexuais. Inclusive, eles separaram um quarto dentro da casa deles, para que esse quarto fosse o quarto só onde eles fizessem todo esse trabalho de prostituição. E eles colocaram aquele nome, o nome do quarto de O Quarto de Rosemary. Ela pegava clientes e ele também, que encontravam através de anúncios em revistas, e Fred levava até amigos e colegas de trabalho dele para casa para que ele tivesse relação sexual com a Rose. Eles gostavam tanto de dominância extremista e mórbida, tanto Fred quanto a Rose, que aumentavam o nível de sadismo ao fazer as clientes mulheres sofrerem durante as orgias que eles participavam. Entre si, o casal se excitava durante simulações de estupro, em que Fred espancava Rose até tirar sangue dela, tanto física quanto sexualmente, geralmente enquanto assistiam vídeos de pornografia infantil. Ao longo de tudo isso, a Rose ela engravidou 8 vezes e 3 desses filhos ela sabia que era do Fred e os outros 5 ela não sabia de quem era, porque ela tinha a relação sexual com os clientes e, como podemos ver aqui, relação sexual sem camisinha, sem o preservativo, né, para ela
ficar grávida 8 vezes, mas mesmo assim eles adotaram todas as crianças que ela teve filho e os 5 ela simplesmente não sabia de quem que era aquelas crianças. Infelizmente, no decorrer dos anos, conforme os filhos iam crescendo, principalmente as garotas, os filhos começaram a se tornar escravos sexuais dos pais. Conforme eles iam crescendo, eles iam abusando sexualmente das crianças, principalmente as meninas, que era a que o Fred mais abusava sexualmente, inclusive as outras 2 filhas do primeiro relacionamento que ele tinha com a Rennie também eram 2 garotas que sofriam muito com abusos sexuais e elas eram dadas como realmente escravas sexuais por eles. Inclusive, quando eles tinham clientes e tinham clientes que tinham fetiches ou vontade de ter relações com crianças, eles cediam os próprios filhos para essas pessoas, para essa promiscuidade. Então eles realmente não se importavam em nada com os filhos, eles faziam dos filhos verdadeiros escravos sexuais, tanto para eles como para os clientes deles. Depois de alguns anos, a Rennie ela foi para a casa do Fred para ela poder visitar os filhos. Ela viu que os filhos eles viviam em condições muito complicadas, então ela entrou na justiça para pedir a custódia da guarda dos 2 filhos que ela tinha. Só que isso foi muito complicado, porque se a custódia das crianças fossem para ela, obviamente as crianças iam falar tudo o que acontecia dentro da casa para a Rennie, e a Rennie poderia levar isso para a polícia, isso poderia virar uma coisa assim absurda para o Fred e para a Rose. Então o Fred ele não queria dar a custódia dessas 2 filhas para a Rennie. Então ele chamou a Rennie para ter uma conversa com ele dentro do carro dele. E eles foram para algum lugar e dentro desse carro ele pegou a Rennie e ele estuprou ela, matou ela. Alguns lugares dizem que ele matou ela enforcada, eu não sei exatamente. Outros dizem que ele matou ela espancada. Mas ele estuprou, enforcou, espancou, matou ela, destroçou o seu corpo, desmembrou todo o seu corpo. E ele simplesmente colocou em sacos plásticos e foi desovando em rios, em lugares aleatórios. E também o seu corpo, os restos mortais do seu corpo também foi encontrado muito tempo depois. Então, sendo assim, ele tinha uma preocupação a menos, que era a ex-mulher, querendo uma custódia dos filhos. E, obviamente, isso poderia dar problema para ele e para a polícia. Então, para ele foi muito mais fácil matar a mulher e fazer essa atrocidade que ele fez com ela. Durante o tempo, o comportamento brutalmente severo e descontrolado de Rose ficou voltado para Annie Mary e Charmaine, que eram as filhas do Fred com a Rennie, que eram sujeitas a todos os tipos de agressões existentes, com o total de apoio de Fred. Os episódios geralmente tinham Charmaine como foco principal, pois a criança se mostrava irredutível aos espancamentos e por isso ela sofria mais que as outras. Ela era colocada nua sobre uma cadeira, amarrada e amordaçada. A criança apanhava com colheres de pau e levava chicotadas, chegando até ser pendurada pelos cabelos. Mediante a essa tortura, a Rose ela era uma pessoa 100% sem coração. E nessa mesma época, o Fred ele foi preso por roubar o mercado. E nesse tempo que ele ficou preso, a Rose ela ficou em casa cuidando dos filhos, inclusive dos 2 filhos que é dele. E ela tinha uma raiva tão grande dessa menina, porque não era filha dela com ele, filha de outra mulher com ele, que ela começou a torturar demais essa garota, bater muito nela. Inclusive, ela bateu nessa criança, nessa adolescente, eu não sei exatamente a idade dela, até a morte, e deixou a menina morta no porão. E quando o Fred chegou da prisão, ela falou que a filha dele estava morta no porão, que ela tinha matado a menina, que a menina não fez o que ela queria, desobedeceu ela, e ele simplesmente não falou nada em relação a isso. Eles começaram a matar juntos as pessoas, eles começaram a ter vítimas juntos. Os 2 cometeram tudo isso quando tornaram o porão da casa em um cárcere de câmara de tortura, onde aprisionavam essas adolescentes menores de idade, as violentavam usando práticas grotescas de bandagem, as matavam e enterravam no terreno da propriedade, sempre arrancando os dedos dos cadáveres como uma espécie de gratificação pessoal. Bem típico de um serial killer que sempre tira alguma coisa da vítima e guarda como um troféu, como se aquilo que ele estivesse fazendo era uma coisa boa, né? Mas nessa tentativa de matar as vítimas e de abuso sexual de outras garotas, algumas garotas elas foram sobreviventes a Rose e o Fred.
Foram até a delegacia prestar queixa contra o Fred e explicar o que aconteceu com elas, a tentativa de estupro, a tentativa de assassinato, que elas conseguiram escapar das mãos deles. E aí a polícia decidiu abrir uma investigação na casa do Fred e da Rose para saber se realmente aquilo era verdade, se eles faziam coisas muito ruins dentro daquela casa. Em agosto de 1992, a detetive Rachel Savage foi até a casa do Fred e da Rose com o pretexto de que procurava por indícios de roubo de propriedade. O detetive, no entanto, encontrou diversos vídeos caseiros de pornografia infantil e registro dos estupros em que Fred e Rose cometiam com membros da sua família. Eles foram detidos e os filhos deles disseram para a polícia a verdade sobre todos os abusos que eles sofriam por anos dentro daquela casa. Os filhos estavam com muito medo do que poderia acontecer com eles, de acordo com a informação que eles pudessem falar para a polícia. Foi então que a polícia conseguiu um mandado de busca para investigar melhor a casa. Ao investigar melhor a casa, além da polícia encontrar um cenário grotesco dentro daquela casa, vídeos de pornografia infantil, vídeos de atos sexuais do próprio Fred e a Rose com os filhos e com outras mulheres, eles também encontraram restos mortais de uma jovem que se chamava Shirley Robinson, de 18 anos, que foi morta em 1978. Entre outros restos mortais que eles encontraram dentro da casa e ao redor da propriedade. E conforme ia aparecendo os restos mortais de algumas vítimas, eles acabaram assumindo o crime, porque não tinha, ali a prova do crime das pessoas mortas estavam ali naquele lugar, tinha os filhos para depor contra, para falar o que acontecia, então não tinha o que discutir. Ed West confessou tudo à polícia e no dia 13 de novembro de 94 ele foi acusado por 11 homicídios e Rose West por 10. Antes de ser levado para o tribunal, Fred deu um fim à sua vida, se enforcando em sua cela em Wilson Green Prison. Então o Fred, antes dele ser condenado, ele cometeu suicídio, então não houve o julgamento, não houve a sentença para saber o que iria acontecer com ele. Antes de qualquer coisa, ele foi, se enforcou e se matou. Quanto a Rose, 10 meses depois, foi o julgamento da Rose. Ela foi culpada por 10 homicídios. Ela recebeu a sentença de prisão perpétua sem direito a condicional. Quanto aos filhos que sobraram desse casal absurdo, desses dois assassinos, eles tentaram regressar à vida deles normais na sociedade, mesmo vivendo num caos e dentro de uma casa por muitos anos, tão traumático da forma como eles viviam. Eles tentaram se regressar na sociedade novamente e aos poucos eles foram conseguindo retomar as suas vidas e tentar esquecer aquilo que havia acontecido com eles e como eles tinham pais abusivos. O caso da Rose e do Fred é conhecido também como a casa dos horrores de um casal extremamente sádico, assassino, estupradores. Enfim, eram duas pessoas problemáticas e é muito importante falar sobre o passado desses dois assassinos, que ambos tiveram passados conturbados, onde envolvia muito abuso sexual, muitas coisas ruins que a família deles faziam com eles e que pode ter despertado todo esse distúrbio, esse desejo, todas essas coisas extremamente negativas que prejudicou tantas pessoas e... Enfim, é uma história horrível, gente, macabra e que fez com que eu ficasse horrorizada. Você já ouviu falar dessa história? Você já viu essa história em algum lugar? Você já conhecia? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do caso. Deixa uma indicação de caso aqui pra mim também. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, porque assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho e a trazer mais pessoas aqui pro meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei pra mim, se inscreva no canal. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.